I should start by giving you some context. We didn't mean to unleash the greatest evil the world has ever known. But we're gonna fix it. Oh, we got him now! Dungeons and Dragons. Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fornalha. Eu sou o António Dias, neste que é um episódio muito especial, Fornalha Back in the Days, com um episódio só em áudio para vocês. Venho-vos falar sobre o filme Dungeons and Dragons, Honra entre Ladrões, filme de John Francis Daley e Jonathan Goldstein, filme que estreou esta semana e eu acabei de vir da exibição, portanto, para não ficar aqui muito desfasado com o tempo de estreia, decidimos trazer-vos este episódio muito especial. Para a malta que nos acompanha aqui há mais tempo sabe que eu, António, sou um amante de fantasia e também por isso tenho acompanhado de perto o desenvolvimento do género ao longo dos anos e ultimamente nós temos realmente tido alguns lançamentos sonantes de fantasia, adaptações que prometiam muito, filmes com um standard enorme, uma marca gigantesca, mas que acabaram precisamente por entregar muito pouco. Foram muitas as desilusões ao longo dos tempos de filmes de fantasia e como alguém que cresceu a ler, a assistir obras como O Senhor dos Anéis, como Harry Potter e posteriormente também Guerra dos Tronos, eu sempre me convenci que estas histórias no seu fundo acabam realmente por poder ter um potencial enorme. Eu sou daquelas pessoas que ainda acha que fantasia é e deve ser um dos géneros capitulares tanto na literatura como no cinema e acho mesmo que é um género que consegue atingir um potencial enorme. A própria característica do género permite-nos experienciar todo um outro mundo que nós não conhecemos, criar-nos sensações e novas formas de criatividade que, quando são bem executadas, profundamente criam e produzem uma sensação que para mim é única. É claro que para isto ser originado não é para que nós sintamos realmente esta emulação de mundo de todos estes universos imaginários e fantásticos, é necessário que haja aqui uma criação à partida muito minuciosa, muito detalhada e também que seja realmente aqui um produto não só para inglês ver, não é? Como eu digo, tem que ser uma coisa criada de raiz para que nós acreditemos na verossimilhança, não é? Aquilo que eu digo, tem que haver aqui um rigor e uma criação verdadeira, humana e que a essência se sobreponha ao visual. E o que acaba por acontecer é que na maior parte destas histórias falha precisamente isso. Falta nós sentirmos-nos partes daquele mundo, esquecem-se que afinal tudo isto são histórias sobre personagens, são histórias sobre pessoas e nós temos é que nos sentir ao lado daquelas pessoas que acompanhamos a história. Nós não temos que nos sentir ao lado daquela ação, não temos que ver as piruetas que eles dão, não, nós temos que sentir aquilo que eles sentem e também é por isto que a fantasia acaba por ser quase como se fosse um género extraordinariamente difícil de ser adaptado, especialmente quando se trata de adaptações de jogos e de livros tão adorados ao redor do mundo, como é o caso deste filme Dungeons and Dragons. Depois desta minha demorada introdução acerca da minha paixão sobre fantasia, eu diria que Dungeons and Dragons, Honra entre Ladrões, acaba precisamente por colidir com a minha opinião que eu tenho sobre um excelente filme de fantasia, não é? Eu acho que Dungeons and Dragons acaba por ceder à tentação de se agarrar ali a cópias de fórmulas muito genéricas daquilo que é um filme de fantasia. Eu acho que a introdução a este mundo acabou por ficar muito simplista, muito simplificada e ancorada ali numa história que, se por um lado é bastante engraçada, nós gostamos de estar ali e o tempo passa rápido, por outro lado este filme não nos oferece nada para além daquilo que é a diversão de mais uma aventura. Edgin e Olga, os dois protagonistas da história, reúnem uma equipa de aventureiros em busca de uma relíquia perdida com poderes sobrenaturais. Tal como num jogo de RPG, temos aqui uma equipa de personagens de diferentes raças que viajam e exploram as diversas periferias fantásticas do mundo. A jornada leva-os a encontrar novos locais, novas personagens e a confrontar inimigos cada vez maiores e mais fortes. De um ponto de vista pessoal, devo-vos confessar que eu não sou um profundo conhecedor do universo de Dungeons and Dragons. Eu conheço o jogo de tabuleiro, mas mais para além disso não vos posso dar muitos apontamentos, portanto até por isso eu fui para o filme com as minhas expectativas muito moderadas e acabo por ter aqui uma opinião que muito sinceramente eu considero que seja um pouco neutral e portanto cabe-me
a mim dizer que eu achei que realmente esta realização tentou aqui conciliar o meio termo entre agradar tanto os fãs do jogo como trazer aqui a proposta para seduzir um público mais amplo a conhecer este universo. E eu acho mesmo que o grande objetivo deste filme é isso, é trazer-nos aqui uma base introdutória para que novas pessoas conheçam este universo e para que no fundo consigam ser resgatadas para a possibilidade de, na sequência destes filmes, se consigam sentir fascinadas assim como eu consegui numa idade mais tenra, ficar muito, muito convencido com estas histórias. Desse ponto de vista eu considero realmente que o filme acaba por ser eficaz. Não é a maior experiência do mundo, não é? Mas acho que a opção de trazer-nos uma trama muito simples, inclusiva para todas as idades, acaba por tornar todo o mundo muito mais acessível para as pessoas e acaba também por ser condizente com a dinâmica de um jogo de tabuleiro que é, neste caso, o RPG. Assim como no jogo RPG, o filme faz questão de nos entregar os momentos fundamentais de uma partida, personagens novos que se apresentam em cena, mudanças de narrativa que são constantes, reviravoltas na trama, inimigos cada vez mais fortes, mais maus, mais vilanescos e personagens que ganham no fundo novas espadas, novos bastões, novas armaduras e que vão desenvolvendo os seus skills e conhecimentos em relação ao mundo experienciado. Por outro lado, temos esta visão mais racional, uma visão do lado do público de cinema, um público normal que não conhece estas histórias, e quando se faz precisamente a transição deste jogo de tabuleiro para o cinema, a verdade é que algumas decisões criativas têm de ser tomadas para que a história não fique gordurosa demais, para que não seja demasiada informação perante todo aquele universo gigantesco e que no fundo se faça aqui um filme, e aquilo que é fundamental, com sentido, porque uma coisa é nós estarmos ali a jogar em casa de um amigo um jogo de tabuleiro pela pura diversão, outra coisa é dirigirmos-nos ao cinema para ver uma história contada, e isso tem que ser um pouco mais linear do que simplesmente criar aqui um montão de personagens e vamos lá jogar um jogo de tabuleiro com skills e etc. E portanto é necessário que nós nos sintamos durante esta história com aqueles personagens, estarmos com eles na fase da missão, que nós sintamos que a missão não é fácil e que demorou e foi difícil todo aquele caminho, para quando eles vencem a última batalha nós nos sintamos completamente com uma recompensa, não é? Para no fundo fazer valer a experiência daquela aventura. Ainda que Chris Pine e Michelle Rodrigues tenham aqui um grande destaque no filme, estão longe de fazer performances memoráveis e parece que aqui os personagens secundários não têm nada para nos mostrar além da sua simples aparência engraçada. E isto é uma pena porque para mim o ator que eu considero que é convidado deste filme, o Hugh Grant, que está aqui muito bem no papel, ele acaba por ter um tempo de tela demasiadamente reduzido para aquilo que seria a sua preponderância no filme. O Hugh Grant faz aqui um antagonista da história, quase que enquadra aqui um personagem com todas as caricaturas possíveis, um tirano egocêntrico, que ele é ridículo, é espampanante e é meio maluco, e ele consegue, não levando-se a sério, consegue trazer-nos aqui um personagem que acho que ficou muito bem para a história e portanto acho realmente que é aqui um desperdício de um bom ator que não foi tão bem explorada. E nós ali ao longo das 2 horas e 10 minutos que o filme tem, percebemos desde cedo que o tempo não é suficiente para tanta informação. Às tantas eu estava na sessão de cinema com o meu amigo e só lhe dizia: epá, isto não está a correr um bocadinho rápido demais, nós não devíamos pausar aqui um bocadinho a história só para olhar ali para o lado esquerdo, para o lado direito, para tentar perceber, apalpar no fundo do terreno, apalpar as diferentes localidades, porque o filme parece estar sempre a correr, é sempre muito suficiente, sempre ligado ao turbo para conduzir no fundo, avançar a própria narrativa do filme sem explorar os seus personagens intervenientes. Depois há aqui um fator que tanto eu como o João já trazemos com muita frequência para o canal, que é aquilo que eu chamo a síndrome da Marvel. Parece que este filme também sofre desta estética da Marvel, já não falo do visual, que às vezes é muito colorido, é muito caricaturesco, mas eu falo agora sobre as sucessivas piadas que são postas ao longo da história e que aligeiram todas as sequências deste filme. Eu sinceramente eu acho que não foi uma má opção envergar por um caminho quase de paródia da fantasia. Eu acho que uma das qualidades do filme é ele não se levar a sério demais, porque se levasse a sério demais seria um completo desastre, e eu acho que esta perspectiva de trazermos aqui uma fantasia mais paródia
funciona bem. O problema é que quando nós tentamos fundir aqui um género de fantasia clássica com o mundo antigo, como nos é mostrado no visual, e depois quando fundimos com diálogos modernos, acaba por criar aqui momentos muito confusos na mente do espectador. Pelo menos eu senti-me assim, especialmente quando nós estendemos este tópico à sua cena final, em que no desfecho nós estamos num filme de comédia absurda e depois nos pedem para que sintamos um arco entre um pai e uma filha emocionante. O filme acaba por desligar uma rota e nós acabamos realmente por nos sentir um bocado perdidos, porque essa parte é muito, muito, muito forçada, muito mal explorada e sinceramente nós estamos a olhar para aquilo e só nos apetece, não sabemos o que havemos de fazer, se aquilo é para rir, se é para chorar, porque está mesmo muito, muito mal. Outro aspecto que me incomodou foi a falta realmente da exploração dos elementos que tornam todos os universos de fantasia tão fascinantes, não é? Nós aqui não entendemos o que é que são as diferentes raças, não entendemos a história do mundo, nós não percebemos a riqueza das terras, a história daquele universo, não percebemos também a geografia do próprio mundo em si. E se por um lado é verdade que nós viajamos para todos os sítios e mais alguns, porque o filme faz-nos questão de mostrar dragões gordos, faz-nos questão de mostrar orcs, prisões, castelos, natureza, elfos, feiticeiros, por outro lado nós ficamos com aquela sensação, mas afinal estes povos são tão diferentes mas são tão iguais, porque é que eles falam todos da mesma maneira? Porque é que eles não têm hábitos diferentes? Porque é que eles andam todos da mesma forma? Faltou capricho além da superficialidade, faltou aqui introduzir-nos uma dose de profundidade muito mais avançada e este acaba por ser precisamente o maior erro destas histórias, não nos darem o tempo devido com aquele universo, invadindo-nos também constantemente com os diálogos positivos que francamente fantasia não pode estar constantemente a falar-nos daquilo que o mundo é. Nós queremos ver o que o mundo é, não quero ouvir um personagem a dizer e tal, aquele é o... Não, mostrem-nos. O cinema é para ser mostrado, não é para ser falado. O cinema não é exposição, o cinema é visualização. Pronto, e no final, aqui para concluir também esta crítica, que acho que já vai um pouco longa para a qualidade do filme, eu diria que foi mais uma obra de fantasia que passou. A introdução acaba por ser bastante bem feita, é realmente boa, dá uma energia e um ritmo ao filme e, sinceramente, tem que ser justo também, eu diverti-me. Há sequências de ação que são muito fixe. Eu recordo-me aqui de uma perseguição no castelo que envolve uma personagem feminina que é Doris e que ela é uma troca-peles e então invade o castelo e depois é perseguida e aquilo é tudo feito quase num take que é realmente bem feito. E depois há ali uma parte que é a melhor do filme, que está aqui uma história sobre um capacete que é contada sob a perspectiva de mortos-vivos, que eu achei hilariante. É a cena mais criativa do filme, muito, muito engraçada, até a montagem sobressai, mas além disso, não. Até os raios no céu temos, quase como se fosse num filme de super-heróis sobre o fim do mundo e pronto, lá está. É um filme que não se sobressai, até os efeitos visuais eu diria que eles cumprem, mas não são excelentes. O mesmo me digo em relação ao guarda-roupa, que longe de ser mau faz um trabalho eficaz, traz-nos também esta tendência de haver aqui quase como se fosse uma paródia da fantasia, até pelos animais, a forma como eles são caracterizados. Trazem-nos aqui um ar que é um pouco diferente, mas nada além disso. E o mesmo recai também sobre a banda sonora, que às vezes também, sinceramente, não percebi bem se o objetivo era ser uma paródia de fantasia. Acho que a banda sonora não deveria ter trazido aqui um grau de estridência tão elevado, quase como se fosse um épico de fantasia. Não resultou. No geral, o filme parece que me correu diante dos olhos, passou tudo muito rápido, tudo muito apressado e a verdade é que não ficou grande coisa na minha cabeça. Portanto, Dungeons and Dragons considero que é mais um filme de fantasia que prioriza o espetáculo visual em detrimento de uma história coesa, de uma história que é envolvente e para ser um bom filme, seja de fantasia, seja de drama, seja de comédia, é necessário haver mais do que meras piadas, é necessário haver mais do que meras referências, é necessário haver mais do que simplesmente um visual bonito. É preciso haver aqui uma obra que seja envolvente, uma obra que tenha pelo menos amor e originalidade e que nos traga no fundo personagens com o qual nós nos importamos. Portanto, acaba por ser um bocadinho um repeteco, mais do mesmo, e para criar uma obra de fantasia
cuidada, é necessário tempo. Eu concluo este podcast com nota 5 em 10 para Dungeons and Dragons. Digam-me o que acharam, falem connosco na fornalha, concordam com a minha visão, se calhar fui pesado demais, mas a verdade é que realmente o filme não funcionou comigo. Um grande abraço, malta, até à próxima e digam-nos o que acharam sobre este novo filme Dungeons and Dragons. Um abraço e até à próxima. I should start by giving you some context. We didn't mean to unleash the greatest evil the world has ever known. But we're gonna fix it. Oh, we got him now! Dungeons and Dragons.